Nós vamos meditar um pouquinho nessa noite a palavra. Alguns devem estar pensando, um pouquinho, mais ou menos, né? Glória a Deus. Eu queria te fazer uma pergunta. Tu sabes realmente quem tu és? Realmente tu sabe quem tu és? Tens plena convicção de quem tu és? A Bíblia diz que em Cristo nós nos tornamos alguém, sim ou não? Alguém quer explicar o que nós nos tornamos em Cristo? Nova criatura é consequência do que nós nos tornamos. O que nós nos tornamos? O que nós não éramos e passamos a ser em Cristo? Filhos, por adoção. E filho tem direito de quê? De herança. Amém? Tu tens entendido, tu tens compreendido quem tu és? A Bíblia diz que nós somos filhos e herdeiros. Amém? Nós vamos aprender nessa noite, meus amados e amadas, que através da fé, através da graça, o Senhor vem habitar em nós. E isso nos torna reconciliados com o Pai. Com quem mesmo? Pai. O Pai. Então nós nos tornamos filhos. Só que é a nossa obediência ao Pai, é a nossa perseverança, a nossa seriedade com as coisas do Pai. É não nos tornarmos pródigo. O que é a palavra pródigo? Desperdiçar. O filho pródigo. O filho que desperdiçou a sua herança. Amém? O filho retomou sua herança? Retomou, porque ele voltou a ser obediente ao Pai. Amém, irmãos? Abre comigo, quem quiser e quem trouxe a sua Bíblia ou seu celular. Vivemos tempos modernos. Êxodo 33, versículo 12. Amém? Amém. Glória a Deus. Êxodo 33, versículo 12. Nós vamos entender alguns princípios sobre ser filho, sobre ser herdeiro e sobre o que herdaremos. Amém? Amém. Acharam? Amém. E Moisés, alguém que sabia muito bem quem ele era, Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faça subir a esse povo, conduz esse povo. Porém, tu não me fazes saber a quem há de enviar junto comigo. E tu disseste, e tu me contaste, e tu me falaste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. O Senhor coloca algo diante de Moisés para ser feito, e Moisés diz: Senhor, tu falou que eu tenho que ter tal comportamento, eu tenho que conduzir esse povo, difícil a missão é, mas tu ainda não falaste, Senhor, quem é que vai comigo? E Moisés sabia bem claro quem é que ele queria que fosse com ele. E o argumento que ele usa é: Senhor, tu mandaste que eu fizesse, mas tu também disseste que tu me conheces por nome, que eu fui eleito em ti e que eu achei graça aos teus olhos. Amém? Moisés falou: Senhor, tu me falaste que não foi nada que eu fiz, tu me separou, tu me amou, porque tu achou graça aos meus olhos. Versículo 13. Agora, pois, se eu tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o quê? Teu povo. Disse, pois, o Senhor falou para ele: amém, irá a minha presença contigo, para que eu te faça o quê? Descansar. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco,
não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é? O que manifesta, meu amado, quem tu és? O que fica claro? Que tu és filho e herdeiro. O que realmente vem nos confrontar? Que existe um Deus no céu, que transforma as coisas, que cria as coisas do nada. O que nos faz não perder tempo, meus amados? Quem concorda comigo que se não existe salvação, nós somos os mais idiotas de todos? Tu vai ser idiota junto comigo se o céu não existir. Tu estás passando calor, à toa. Estás perdendo tempo, à toa. Como, pois, saberá agora que tem achado graça aos teus olhos? 16. Eu e o teu povo, acaso não é por andares, a tua graça não é porque tu anda conosco, e separados, por tu andares conosco, Senhor, nós seremos separados, seremos eu e o teu povo, de todo o restante do povo que há sobre a face da terra. Amém. A graça do Senhor, meus amados, é que Ele irá conosco, que Ele irá em nós, para que ao final de tudo nós herdemos o reino eterno, sendo diferente, sendo exclusivo de todo o restante do povo da terra. Amém. Mas muitas vezes nós só nos diferenciamos do povo da terra em frequentar um culto semanal, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, pois nós não sabemos quem nós somos. Talvez nós recebemos algum benefício do Senhor, talvez a nossa vida estava um caos tão grande que a gente tinha que dar uma aliviada nela, e nessas reuniões, nesses cultos, a gente recebe alguma faca. Talvez a gente precisasse de uma cesta básica, talvez, pode ser, eu não sei. Quem tu és? Tu és alguém a qual a presença do Senhor habita em ti, tu tens convicção disso como Moisés tinha? Por que dessa oração? Porque o povo pecou e Deus falou, não irei mais com o povo. E Moisés falou, Senhor, se tu não for conosco, nós não somos o teu povo. Se o Senhor não tem ido contigo, se o Senhor não tem te conduzido, tu não és povo. E se tu não és povo, tu não és filho. E se tu não és filho, logo tu não serás o quê? Herdeiro. Se tu vem todo domingo aqui, toda quinta, se tu recebe visitas, e a palavra não te entristece, se a palavra não te incomoda, não no sentido de ficar bravo com quem falou, bravo contigo, tu não és filho. Hebreus capítulo 12, aquele que não está debaixo de correção não é filho, é bastardo. Porque o pai açoita, corrige, alinha os que são filhos. Veja que o apóstolo Paulo usa a palavra filho e bastardo. Um terá direito à herança, um não terá direito à herança. Amém? Tens conhecido quem tu és? O reino de Deus já foi estabelecido ou não foi? O reino de Deus já começou ou não começou? Amém? Nós vamos entender. Ele já começou. E nós fomos inseridos nele. E ele terá o seu fim, o reino de Deus sobre essa terra. E será instituído o reino eterno. É os que vivem o reino, irmãos, que herdarão a promessa. Amém? Abre comigo em Mateus capítulo 4, a passagem que eu citei antes. Mateus 4,17. Não esqueçam da oração de Moisés. A tua graça, Senhor, é que tu vá conosco e que nós sejamos diferentes de todo o restante do povo da terra.
Mateus 4, 17. Desde então, desde a prisão de João Batista, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, toda a região sul de Israel, a mais pobre, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho, as boas notícias do quê? Do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém, irmãos? Aprenda nessa noite: cura, milagres, sinais, restaurações, não é o reino de Deus. É o reino de Deus ou não é? Curas, milagres, sinais, é o reino de Deus? Não. Jesus passava pregando o evangelho do reino, e ele curava, e ele ministrava, ele libertava. Se a cura fosse o reino de Deus, os 10 leprosos teriam voltado para adorar o Senhor. O Senhor usa a cura, usa os sinais para nos atrair para o seu reino. Amém? O evangelho do reino. O evangelho do reino é Mateus capítulo 5. O evangelho do reino é Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque a esses pertence o reino dos céus. Se cura fosse o evangelho do reino, Timóteo teria sido curado. Mas Paulo disse: Timóteo, por causa da tua enfermidade, misture um pouquinho de água com vinho por causa do teu estômago. Amém? E ele falou: e aguenta firme, Timóteo. Aguenta firme, porque o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus não se limita ao teu estômago. Amém? A presença de Deus te faz filho, a tua obediência vai te tornar herdeiro de todas as coisas. Irmãos, quando confrontaram Jesus, Pilatos falou: tu és o rei dos judeus? Ele falou o quê? Nem que sim, nem que não. Ele falou: o meu reino não é desse mundo. Ele falou: sou rei, mas não deste mundo. Se o reino fosse deste mundo, Jesus teria matado todos os ímpios, teria destruído o Império Romano e teria curado todos os que crescem nele. Mas o reino dele não é deste mundo, irmãos. Enquanto tu quiseres reinar sobre este mundo, é outro que vai estar reinando sobre a tua vida. Amém? Quando Jesus falou: quando orardes assim ao Pai: Pai nosso que estás no céu, né? Tu sabe a oração. Venha o quê? Venha a nós o teu reino. Aqui em Mateus 6 ele continua dizendo: buscai em primeiro lugar o quê? O reino. E as demais coisas serão as que não são do reino. Eu não estou falando que Jesus cura. Ele é especialista em curar. Claro que ele cura. Eu só estou falando que isso não é o reino de Deus. Eu não estou dizendo que Jesus não pode dar um emprego abençoado. Claro que sim, mas isso não é o reino de Deus. Eu não estou dizendo que o Senhor não pode transformar o teu casamento. É claro que pode, mas isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é ter paz, alegria e justiça independente de qualquer coisa. Esse é o reino de Deus. Senão Jesus não nos estimularia dizendo: Senhor, venha o teu reino. Amém? O reino de Deus, meus amados, é a presença de Deus agindo em ti. Vamos ler mais uma passagem. Lucas 17. Evangelho de Lucas. Tu sai de Mateus, vai para Marcos, Lucas. Lucas 17, 20. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender. Tinha um povo que também não entendia o reino. E os fariseus
os que viam o reino de outra forma, interrogaram Jesus. Sobre o quê? Sobre quando haveria de vir o reino de Deus. O reino de Deus já estava e eles ainda não tinham entendido. Respondendo, lhes disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está onde? Entre vós. Jesus falou: bem-vindos, eis-me aqui, prazer em conhecê-los. Amém, irmãos? O Senhor estabeleceu o reino, o Senhor inaugurou o reino. Jesus é o reino. Nós já vimos tantas palavras, que Jesus era o mistério da vontade de Deus, que o Senhor nos conheceu antes da fundação do mundo, nele, nos elegeu nele. Antes que tudo fosse criado, o Senhor já tinha criado o reino, já tinha criado a vinda do Filho, já tinha criado a cruz. Amém, irmãos? O reino já foi estabelecido. Só que nós vamos ver em algumas passagens que no final de tudo, o que o Filho vai fazer? Quando ele colocar todos os inimigos embaixo dos seus pés, o que o Filho vai fazer? Ele vai entregar o reino para quem? Para o Pai. Amém? Talvez uma dificuldade que nós temos de separar o Filho do Pai, a obra do Filho e a obra do Pai. Jesus vai entregar todo o reino ao Pai. É aí que nós entramos, irmãos, é aí que entra a nossa herança. Amém? Nós somos cooperadores desse reino, nós estamos estabelecendo junto com Cristo esse reino. A nossa obediência nos fará herdeiros desse reino eterno, o reino dos céus. O reino está se ampliando. Jesus ainda está vencendo alguns inimigos. O último inimigo é qual? É a morte. As pessoas ainda morrem. Tu vais morrer. Amém? Temos medo de morrer, mas não temos medo de perder a herança. O reino dos céus já veio. O reino dos céus é o Senhor. Amém? O reino dos céus é se o Senhor habitar em ti e tu obedeceres a esse que em ti habita. Jesus habitava onde? Jesus, homem, filho da Maria, do José. Onde é que ele habitava? Israel, certo? Ele habitava no mesmo lugar que os fariseus? Sim ou não? Sim. Os fariseus eram filhos ou não? Claro que sim, eles eram eleitos, judeus. O que nos faz filhos? A eleição. Mas eles obedeceram à presença que habitava entre eles? Eles obedeceram o reino que estava entre eles? Não. E Jesus argumentou com eles. Jesus falou: se vocês não creem no que eu falo, não creem no que eu faço. Está vendo, pastor, como o reino de Deus é milagres? Não, não era isso que ele fazia. Não era isso, irmãos. Jesus perdoava quem não deveria ser perdoado. Literalmente não deveria ser perdoado. Esses mesmos homens trouxeram uma mulher adúltera e falou: olha, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Quem deu a lei? Deus. Jesus falou: a lei diz. Novos tempos chegaram. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles saíam calados, eles não argumentavam, eles não vinham com mais uma passagem, irmãos. Eles se calavam, porque aquela sabedoria vinha do céu, era o reino de Deus. Mas eles não creram. Eles não creram no falar e eles não creram nas obras. Amém? Que reino tens vivido? Que reino tens crido? Que reino tens buscado? Sim, o reino de Deus se busca. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino não é para os que não querem sofrer. Amém? O não querer é se apresentar para ti. Amém?
se necessário for. Pelo qual também vocês padecem. Se de fato é justo, presta atenção, tu que não vê a hora de que os teus inimigos, os teus perseguidores sejam vingados, chegará essa hora, meu amado. Só que se tu não entender a hora, tu vai estar participando do dia da vingança. Amém? Versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga recompense a tribulação dos que te atribulam, e a vós o quê? Que sois atribulados, descanso conosco? Quando? Quando é que será isso? Quando que os que te atribulam serão atribulados, e tu que agora és atribulado serás consolado, encontrarás descanso para a tua alma eternamente. Quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, junto com a sua turma, com seus anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não ao quê? Ao Evangelho. E o Evangelho é o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, de Deus. Amém, irmãos? Eu ia dizer que está na hora, mas passou da hora de nós conhecermos quem nós somos. Nós somos filhos. O dia da vingança virá e o Senhor virá com a sua turma. Aquela que ele falou, olha, se o meu reino fosse dessa terra, quando Judas vem e o trai com um beijo. Amém? A maior traição, meus irmãos, é quando vem de um amigo. Por isso que o reino é que nós cresçamos em amor entre nós, os irmãos. Jesus falou, se meu reino fosse dessa terra, eu convocaria 72 mil anjos e resolveria o problema. Mas ali o reino estava sendo estabelecido. Mas o dia que o reino for consumado, ele virá com a sua turma. E a Bíblia diz que ele vingará quem? Os que não conhecem a Deus e os que conheceram e não obedeceram. Duas categorias. Ou só na minha está escrito? Os que não conhecem a Deus e os que não obedeceram. E só tem a opção de obedecer quem conhece. E só quem conhece quem um dia foi feito filho. Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Pedro, tu só ficou sabendo porque meu pai te revelou isso. Agora cuidado daqui para frente. Amém? Amém, irmãos? Quando Jesus ressuscita, ele pergunta a Pedro, tu me amas? Te amo, então me obedeça. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Sim, te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Me obedeça. Porque foi te revelado que eu sou o Cristo. Amém, irmãos? Paulo diz, olha, tudo suportamos por amor de quem? De vós. Vós sois o reino. Jesus é o reino? É. Ele habita em ti? Sim, então tu és o reino. Então se tu suporta o reino, tu suporta o teu irmão. E a palavra suportar não se limita a aturar. A palavra suportar, sua origem é ser suporte. Amém? Mas às vezes, em vez de ser suporte, eu sou a pedra do tropeço ainda. Eu sou o fardo. Amém? Versículo 9, para fechar essa parte. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Tem gente que acha que o castigo do inferno, que na verdade o inferno será no lago de fogo, acha que o castigo do lago de fogo é o fogo que queima. O castigo é passar eternamente afastado da face do poder do nosso Deus. Quantas vezes tu já declarou com a tua boquinha santa? Se arrependimento matasse, eu estava morto. Quantas vezes? Quantas vezes? Alguém já?
Alguém já fez uma coisa, aquilo fica te incomodando e tu diz, meu Deus, se arrependimento matasse, eu sou burro. Esse será o lago de fogo. Para aqueles que foram feitos filhos. Para ser filho não precisa entender, mas para ser herdeiro precisa. Porque nós somos feitos filhos por graça, eleição. Amém? Essa semana eu conversava com uma pessoa, um filho de Deus. E ele falou, pastor, eu queria ouvir a voz de Deus como Paulo, me falta algo. Eu falei, falta tu obedecer como Paulo. Ele falou, mas com Paulo, o Senhor apareceu para Paulo. Sim, apareceu no caminho de Damasco, Atos 9, e falou, olha Paulo, duro é para ti continuar resistindo a obedecer. Mas como insistir se era a primeira aparição do Senhor para Paulo? Saulo, era a primeira? Não. Jesus já tinha aparecido, irmãos, em Atos 7, quando Estevão foi apedrejado. Paulo, ainda Saulo, contemplou Estevão dizendo, Senhor, não impute esse pecado a esses que estão me apedrejando. Paulo já tinha contemplado o caminho da verdade, já tinha contemplado o reino dos céus. Mas ele estava relutando. Amém, irmãos? Eu também nunca ouvi a voz do Senhor dizendo, Ricardo. Mas as pessoas querem fazer exceção, doutrina. As pessoas pegam exceção na Bíblia e formam doutrina. Eles pegam Atos capítulo 2 e dizem, ei, Pedro falou, não estão bêbados, é o Espírito do Senhor. Aí por isso que tu vê as pessoas caindo de bêbado nas igrejas, bêbado com comportamento de bêbado. A doutrina vem de 1 Coríntios 14. O Espírito é sujeito ao profeta. Nós não nos conduzimos como fora de si. Quando vos reunir como igreja, tenham ordem e decência. Não existe ordem e decência no meio de embriagados. Amém? Mas pegam uma exceção e formam uma doutrina. Amém, irmãos? A palavra doutrina significa conjunto de regras a qual nós somos entregues. Paulo fala em Romanos, glória a Deus, porque vocês obedeceram o conjunto de regras, a forma de doutrina a qual foram entregues. Irmãos, se o reino é de Deus, Jesus é o rei. Algum rei sobre essa terra governou sozinho? Algum rei sobre essa terra já governou sozinho? Nem Salomão em toda a sua glória. Lê a história dele. Nem Davi com toda a sua fidelidade governava sozinho. Davi tinha 37 fiéis, 37 valentes que andavam com ele. Davi tinha seu general. Davi tinha quem? Seus profetas. Davi tinha os seus adoradores. Amém, irmãos? O Senhor reina sobre nós e nós reinamos junto com Ele. Onde estão os seus súditos? Só participará do reino eterno aqueles que começarem a reinar junto com Cristo ainda nesta vida. Amém? Amém. O reino já se estabeleceu e o reino será consumado. 1 Coríntios 15. Outra igreja que Paulo escreveu uma carta. Como é que era o nome dessa igreja? Como que era o nome dessa igreja? Não. Corinto era o nome da cidade, a igreja não tinha nome. A igreja é do Senhor Jesus. Irmãos, até hoje eu sou tentado ser convencido a colocar um nome, porque vai ficar mais fácil para que as pessoas venham. Que não venham. Irmãos, vamos suportar isso. É difícil, é difícil. Na igreja de Atos 2, todos os dias o Senhor mandava almas para participar do culto. Porque tinha um nome? Não, porque havia temor em cada um.
porque eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, porque eles oravam juntos. Nós não queremos orar. Tu vai botar um nome, legal, vem 2, aí tu vai ter que botar dia de culto, dia da cura, dia da prosperidade. É isso que nós queremos? Porque isso não tem fim. Começa com a faixa, nome: carnais nunca mais, servos de Cristo. Tem um monte de nome já sugerido. Eu gostei do carnais nunca mais. Eu queria tanto que a gente vivesse isso. Mas não numa faixa. Amém, irmãos? Vamos suportar essas coisas. Pelo reino, existe o reino. Mas o reino está em vós, entre vós. Para os fariseus, Jesus falou: o reino está entre vós. Agora o reino está em nós. Porque ali era o Cristo, agora é o Espírito. Amém? Eu falei quinta-feira. Aprenda nessa noite quem não estava e quem estava. Não é o que tu faz, é quem tu é. Que nós queremos fazer para ser. Não, nós devemos fazer porque somos. Nós somos filhos, e filho obediente tem direito à herança, então faça. 1 Coríntios 15. Corinto era o nome da igreja, da cidade, aprendeu? Lá na Grécia. Versículo 23. Quem achou? Amém? Até o 25. O assunto nesse capítulo é o que? Ressurreição. A consumação do reino. Mas cada um por sua ordem. Cada um vai ressuscitar de uma vez. Primeiro quem? Primeiro Cristo, as primícias. Depois quem é que vai ressuscitar? Os que são de Cristo na sua vinda. Na vinda que nós lemos antes, quando ele vir com os anjos, quando ele te der descanso e consolo, quando ele: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. O Senhor é o vingador. Calma, fica sossegado. Nós ressuscitaremos, irmãos, para o descanso eterno na vinda do Senhor. Versículo 24. Depois, cronologia, presta atenção. Depois virá o que? O fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado, destruído todo o império e toda potestade e força, Satanás e sua turma. Porque convém, presta atenção, porque convém que o que? Reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Irmão, se ainda existe morte, não deseja ainda o descanso. Se o último inimigo ainda não foi aniquilado, permita-se a reinar junto com o Senhor. Amém? O próprio Senhor Jesus entregará o reino ao Pai. Mas é necessário que ainda o Filho esteja reinando. Amém, irmãos? Está sendo convencido nessa noite? Está se descobrindo nessa noite? Existe um rei. Existe um rei. Ele já foi estabelecido. Glória a Deus. Atos 14. Até o 22. Só 2 versículos. Paulo ia de cidade em cidade, de cidade em cidade. Paulo gostava de viajar ou não gostava? Gostava. Desde antes de conhecer Jesus já. Eu preguei uma vez sobre isso. Lembra as características?
que nós usávamos para o mal e que o Senhor vai nos usar para o bem? Irmãos, tem pessoas que para o mal ela tem uma intrepidez, uma ousadia, uma disposição, desprendimento, e daí, mas se for para o bem, ela murcha. A mesma pessoa. Para o bem, para o mal, eu nunca vi tão ligado. Paulo estava viajando para onde? Para Damasco. Estava viajando. Ele ia para Damasco. Fazer o que em Damasco? Defender o reino do Deus do Antigo Testamento. Prender os cristãos. Quando ele foi convencido que ele era filho e que existia uma herança para ele, quando ele escreve para Timóteo na segunda carta, ele falou: Timóteo, cuida da tua herança, que a minha eu já cuidei. Combati o bom combate, guardei a fé e já falaram que eu vou ser decapitado. E a minha recompensa está guardada. A coroa da glória me está o quê? Guardada. Ele falou: tem certeza, convicção, fé, que a minha coroa está o quê? Guardada. Combati o bom combate, guardei a fé, percorri a minha carreira, a minha missão. Paulo ia para Damasco prender cristão, irmãos. E depois que ele conheceu Jesus, ele ia para Damasco fazer cristão. O que reino tem esse vivido? O que reino tem esse vivido? Porque o Senhor te encontrou, não precisa encontrar mais ninguém? Aí o Senhor te encontrou e tu se encontra com pessoas para se encontrar com as pessoas, como tu se encontrava antigamente? E o Senhor não consegue encontrar, e elas não conseguem encontrar o Senhor em ti. Amém? Usa essa característica maravilhosa que tu tens para o bem. Amém? Vou repetir. A intenção é essa, que tu saia daqui bravo contigo. Se tu sair daqui bravo contigo nessa noite, tu começou a entender quem tu és. Se tu sair daqui bravo comigo, tu não entendeu nada. 14:21. E Paulo, em uma dessas suas viagens incansáveis, tendo anunciado o quê? O Evangelho naquela cidade. E feito o quê? Sem placa. Voltaram para Listra, fez outra viagem. E depois fez outra. Para Icônio, e depois outra. Para Antioquia. Confirmando o quê? O ânimo dos discípulos, os que creram. Exortando-os a permanecer na fé. Pois que, por muitas tribulações... lê isso comigo, irmãos, por favor. Vocês estão aqui? Amém. Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Entenda, o reino entrou em ti, um dia tu vai entrar nele. Paulo foi e fez os discípulos, depois ele voltava confirmando, dizendo: não retrocedam, vivam o reino, e um dia vocês entrarão no reino. Amém, irmãos? Essa é a lógica para tu entender. O reino entrou em ti, um dia tu entrarás no reino. Qual tribulação, pastor? Eu não sei. Mas convém entrar no reino dos céus, no reino de Deus, através de muitas tribulações. Uma irmã me procurou, não vou citar o nome dela, para não... Eu falei que eu não ia usar ela como exemplo, né, Márcia? Já falei. Paciência. A irmã me procurou e falou: eu decidi que eu vou parar com a minha faculdade, porque eles têm impedido que eu viva o reino de Deus. Eu falei: vai nessa tua força, varoa valorosa. Amém? Pastor, isso é imprudência? Não, ela já tem uma faculdade. Ela já é funcionária pública, ela já é concursada. Só que quando a gente não entende o reino de Deus, a gente se torna insaciável. Ela estava na segunda, ela ia fazer a quarta, a quinta, a sexta. Ela ia fazer mestrado, pós-doutorado. Para quê? Para quê? Para o seu próprio reino. Ela falou: eu vou parar. Quem não entende o reino de Deus vai dizer que ela é louca. Sim, o evangelho da cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que creem. Amém. E ela mandou mensagem e falou: pastor, anunciei lá que eu vou sair. E algo ainda está assim, pastor, eu estou meio assim.
Tribulação, irmãos, é uma tribulação. Estão entendendo o que é tribulação? Alguns dizem que eu prego pobreza e tristeza. Não, eu prego o reino de Deus. Cada um venha como está, permaneça como está. Se veio rico, fica rico. Se está pobre, se contenta sendo pobre. Amém. Só que para entrar no reino de Deus, eu tenho que viver o reino de Deus. E é através de muitas tribulações. Abrir mão de muitas coisas. Amém? Amém. Vocês ricos, né, com vocês. Eu acho que é por isso que eles falam que Careca é aeroporto de mosquito. Agora estou entendendo. Levei tempo para entender isso. O Senhor sempre nos ensinando. Eu creio que o Senhor está nos ensinando nessa noite. É através de muitas tribulações é necessário entrar no reino dos céus. Não desanima. Não desista. Comece. Só que a gente é tão imaturo e tão inconstante e falta tanta fé que daí a gente sai daqui muitas vezes. O que o Senhor quer que eu sofra? Não sei o que é, só aceite. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando orar, diga: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade e não a minha. Como é que vem o reino? Sendo feita a vontade do Pai e não a tua. Posso ler mais uma? Gálatas 5. Alguns sabem o que está ali. Gálatas 5, a partir do versículo 19. Sabe o que está aqui em Gálatas 5, 19? Aqueles que são filhos, começa falando dos filhos que desperdiçam a herança. E depois fala dos filhos que usufruem da herança. Amém? O que é herança mesmo? O reino. O reino já começou? Já. O que é o reino? O Espírito. O que é desperdiçar a herança? Desperdiçar quem habita em ti. É isso que é desperdiçar o reino. É isso que o filho pródigo fez. Onde é que o filho pródigo habitava? Na casa do pai. A presença. Ele habitava com o pai. Ele era filho. Ele abriu mão de habitar com o pai. Ele quis viver a prostituição, ele quis viver os prazeres, ele quis viver o quê? As obras da carne. Por isso que ele se tornou o filho que desperdiçou. Glória a Deus. Se tu tem sido pródigo, o caminho é um só, o arrependimento. É cair em si. A vez que o filho caiu em si, lembrou de quão boa é a herança, de quão bom é depender do pai. E me desculpe o meu linguajar nessa noite, a minha simplicidade. Ele voltou com o rabinho no meio das pernas. Ouvimos quinta-feira: se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar. Depois vai orar. Primeiro se humilha. Ele caiu em si, ele se humilhou. E ele foi com a cabecinha baixa e ele orou: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Amém, irmãos? E ele foi restituído filho. Quando o pai morreu, ele recebeu a herança dele. Gálatas 5, versículo 19, 20 e 21. Vamos ler comigo. Porque as obras da carne, as coisas que eu faço, que eu desejo, elas são manifestas. Alguns acham que não. Elas são manifestas. O que nós ouvimos quinta-feira? Que nós somos o que mesmo? Cartas vivas. As pessoas te leem. As pessoas te veem e te leem. Paulo diz: olha, nós os filhos somos cartas vivas. Cuidado com o que tu escreve. Cuidado com a história da tua vida. Porque as obras da carne são manifestas, são conhecidas e são prostituição, impureza, sensualidade,
e do Malaltia. que é a avareza, feitiçaria, inimizades, porfias. Porfias é discussão, é esforço para estar certo, para ter a razão. Isso é porfia. Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, é obra da carne, acreditar no que não é a verdade, inveja, homicídio. Jesus falou: olha, se tu denigrir o teu irmão, tu és o quê? Se tu chamar o teu irmão de tolo, tu és o quê? Homicida. Judas atirou em Jesus. Ele era um amigo, né? O que ele fez? Jesus falou: tu me trai com um beijo, meu amigo? Tu estás me matando com um beijo? Cuidado. O beijo de Judas matou Jesus. E por que matou Jesus? Porque ele era homicida, ele era avarento, ele era ladrão. Amém? Ele obedecia às vontades da sua carne. João falou: Judas era ladrão desde o princípio. Ele ficava com o dinheiro da coleta e ele roubava o dinheiro da coleta. Amém, irmãos? E onde estava Jesus? Pregando o reino. Jesus não estava vendo, estava vendo. Ele falou: deixa que o joio cresça junto com o trigo. Para de olhar para o joio, irmãos. Se preocupe com o trigo. Amém? Se nós tivéssemos a mesma preocupação, a mesma dedicação em ajudar o trigo, como a vontade que nós temos de arrancar o joio do meio da igreja, nós estaremos muito melhor. Jesus falou: olha, eu vim e plantei. O inimigo, sabe o que é o inimigo, né? Ele veio e plantou o joio. Tem joio no meio da igreja, irmãos. Sabe quem vai arrancar o joio? Jesus. Se preocupa em ajudar o trigo, alimentar o trigo, arregar o trigo. Bebedices. Bebedices. Glutonarias. Já falei uma vez. A palavra glutonaria não é assim: eu vou ali depois jantar na casa da irmã Silvana e eu como um pedaço de frango a mais. Não, não é isso. Não. Isso não leva ninguém para o inferno, irmãos. Aí ele fala: eu estou pecando. Não, não. Glutonarias, festanças, banquetes. Banquetes da carne. Isso é a glutonaria da época de Paulo. Cuidado, né? Cuidado. Às vezes tu come bem moderadamente, mas vive no meio dos banquetes. Isso te alegra muito. Glutonarias. E coisas semelhantes a essa lista, acerca das quais vos declaro, diz Paulo, como já antes falei. Então às vezes tu diz: poxa, pastor, o senhor já falou isso, o senhor já pregou isso. Então obedeça, eu posso parar de pregar. Paulo disse: coisas que eu estou falando eu já falei antes. Que os que cometem tais coisas. Para quem que Paulo escreveu a carta? Me ajuda. Para a igreja. Para a igreja. Para quem que Paulo falou antes, está falando de novo? Para a igreja. Os filhos. Ele falou: olha, os que tais coisas cometem não herdarão herança, o reino de quem? De Deus. Aprenda nessa noite. Tu és filho, mas não basta ser filho. Tu és filho, mas para que tu sejas herdeiro, tu tens que ser filho que honra o pai. 22. Mas o fruto do Espírito, o reino de Deus manifesto na tua vida é o quê? O amor, a caridade, o gozo, o prazer. Tens prazer de viver? Tens prazer de viver? Mas prazer de viver, não no mundo. Tu que não pode mais ter as coisas do mundo, continua tendo prazer de viver ou já quer ir para o céu logo? Porque é difícil negar as coisas do mundo. O negócio é mais amplo, meus irmãos. O fruto do Espírito, o reino habitando em mim, o Espírito habitando em mim, é gozo, é prazer. Eu tenho prazer de viver, de estar vivo. Porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Continua com o mesmo prazer? Ou tu fica angustiado? Porque se tu retroceder, tu sabe que tu não vai para o céu. Daí tu fica naquela agonia: volta logo, Senhor, logo antes que eu desista. Porque eu não tenho prazer nessa minha nova vida de crente.
Eu tenho vergonha de ser crente. Dá para mandar fazer uma placa no nome da nossa igreja. É só tu começar a anunciar quem tu és. Olha quantos outdoor tem aqui, irmãos. Muitos apagados. Ou muitos gerando o efeito contrário. Em vez de ser luz, é treva. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, o quê? A paz. Paz. Tens paz em ti? Tens paz com os outros? Longanimidade, paciência. O fruto do reino é a benignidade, obras de bondade, fé, mansidão e temperança. Equilíbrio. Amém? Contra essas coisas não há o quê? Lei. Contra essas coisas não há condenação. Contra essas coisas nada nos tira o reino. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25. Se vivemos no... Quem vive no Espírito? Quem vive no Espírito aí, pelo amor de Deus? O que me faz viver no Espírito? O Espírito habita em mim. Paulo diz, olha, se vivemos no Espírito, se fosses ressuscitado pelo Espírito, o viver, meu amado, está falando de ser reconciliado ou não, assim como a morte desconciliada. Paulo diz, se vivemos no Espírito, através do Espírito, o Espírito nos deu vida, estando nós mortos, Efésios 2. Se tu és filho, depois da vírgula está escrito, andemos também em Espírito. Primeiro Paulo diz quem nós somos, e depois ele fala como devemos andar. Amém, irmãos? Se vivemos no Espírito, se fomos feitos filhos de Deus, andemos como filhos de Deus, filhos do reino. É chegado o reino dos céus, irmãos. Pare de procurar ele. O reino de Deus está dentro de ti. Por mais que a tua vida ainda seja atribulada, o reino já está dentro de ti? Já. Porque o reino de Deus é o Espírito de Deus dentro de ti. Comece a usufruir do reino. Amém? 4:8. Jesus, o que veio estabelecer o reino. Tinha alguém que não queria que ele estabelecesse. Versículo 7, vamos ler. Portanto, se tu me adorares, tudo será o quê? Teu. Jesus respondeu e disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor o teu Deus, e somente a Ele servirás. Levou também a Jerusalém, e colocou ele no lugar mais alto do templo, e disse, se tu és quem? Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Sabe o que pode te tirar do reino de Deus mesmo sendo filho? Se tu se prostrare ao reino desse mundo. A isso se resumiu a tentação de Jesus. Jesus era filho? Era. E ele poderia ter perdido a herança se ele tivesse se prostrado ao que foi oferecido a ele. Não se engane, a tentação não parou. Satanás vai continuar dia e noite te oferecendo o reino dessa terra. É só o que ele tem para oferecer. Amém? Ele não tem domínio sobre a tua mente e o teu coração. Quem tem é o Espírito Santo. É o reino de Deus em ti. Só que esse reino pode ser trocado, sim ou não? Jesus poderia ter trocado. Se tu és o Filho de Deus, ele leva no alto e diz, olha, contempla todos os reinos da terra, tudo eu te darei. Jesus falou, não quero, eu já tenho o reino. Amém, irmãos? Não troque o reino dos céus pelo reino da terra.